turma, tudo bem com vocês? Boa noite! Bom, hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa aula da semana passada, continuando a falar sobre os órgãos linfóides que participam então da resposta imune. A gente começou a falar sobre a medula óssea, mas vai ter outros órgãos que a gente vai citar aqui também. Então vamos lá, gente! Bom, na semana passada a gente começou a falar que os órgãos linfóides, eles são divididos em como se fossem dois grupos. Os primários, centrais ou geradores e os secundários ou periféricos. O primário, central ou geradores são só dois tipos. A medula óssea, que a gente já falou sobre ela na aula passada, e hoje a gente vai falar então do timo e de todos os órgãos que compõem a parte secundária, né? Os órgãos periféricos que estão relacionados à resposta imune. Enquanto os órgãos primários são aqueles que produzem, as células são produzidas, né, os linfócitos T são produzidos e amadurecidos, os secundários ou periféricos é onde literalmente a resposta imune está ocorrendo. Então hoje a gente vai falar sobre timo, linfonodos ou os gânglios linfáticos bastos e o MALT, né, que é o tecido linfóide associado à mucosa. E só para relembrar a diferença, né, da medula óssea, né, e do timo de linfócito T e linfócito B, né, os linfócitos B são produzidos na medula óssea e amadurecem neste órgão. Já os linfócitos T são produzidos na medula óssea, mas não amadurecem nesse órgão, amadurecem no timo. Então agora a gente vai dar continuidade a essa nossa história. Sabendo que a gente já viu, na aula passada, os órgãos linfóides, órgão linfóide 1, né, a nossa aula de órgão linfóide 1, a gente já viu tudo sobre a medula óssea e a maturação e o desenvolvimento de linfócitos B. E agora a gente vai ver então o timo e os demais órgãos. Bom, então, gente, o timo, ele é um órgão localizado na região do mediastino. O que significa isso? Na região atrás do externo, bem abaixo assim do pescoço, vamos assim dizer. Esse órgão, aqui se a gente desse um zoom só no órgão, ele possui dois lobos que são subdivididos em múltiplos, em vários lóbulos. Então, o timo são dois lobos e cada lobo tem múltiplos, vários lóbulos. Aqui é como se fosse um corte transversal, a gente consegue ver esse tipo de coloração, né, de hematoxilina e eosina, duas regiões. Uma região escura, azul, meio roxa, e a outra região mais central, clara, meio mais rosé, vamos assim dizer. Cada uma dessas estruturas aqui são vários lóbulos, tá bom? Aqui um lóbulo, outro lóbulos. E esses dois aqui são os dois lóbulos, tá bom? Então, o timo é formado por dois lóbulos com múltiplos lóbulos, tá? Sempre o timo, e a gente vai ver que os órgãos geralmente linfóides, timo, linfonodo, eles possuem regiões assim chamadas de zona cortical e zona medular. Então, às vezes, dependendo se você vê no livro, a zona medular, vai ter que estar especificando de que órgão, porque o timo e os gânglios linfáticos possuem essa mesma diferenciação, essa mesma caracterização das diferentes partes desses órgãos. Então, sempre quando você vê a zona cortical, do que ele está falando? Do timo? Do linfonodo, né, que é o gânglio linfático, então sempre tem que estar bem caracterizado isso, tá? E a gente viu então que no timo é a região onde ocorre a maturação desses linfócitos T. E hoje eu vou querer dar um enfoque nesse processo de maturação, é tranquilo de entendimento, mas a gente precisa ter a historinha na nossa cabeça. Bom, gente, então a gente viu que o timo, ele é um órgão localizado na região do mediastino. Ele é dividido em dois lóbulos, que é subdividido em múltiplos lóbulos, possui duas regiões, uma mais clarinha, chamada de região medular, que é a central, e uma mais escura, né, chamada de região cortical, que é a mais externa. E é nesse órgão que ocorre a maturação dos linfócitos T. Mas agora a gente vai dar maior ênfase em outras propriedades deste órgão. Bom, tanto na região medular quanto na região cortical, possui o mesmo tipo celular, que são os macrófagos, células reticulares epiteliais e timócitos, tá? O que seriam esses timócitos? Vai ser um novo termo que nós vamos adotar, que
que são aqueles precursores de linfócitos T. Eles ainda não são os linfócitos T, estão ainda se diferenciando em fase de desenvolvimento, tá bom? No próximo slide a gente vai conseguir visualizar melhor esse tipo celular. Então aqui é como se fosse, aqui é um corte histológico, a região medular, a região cortical, e nesse corte a gente consegue ver um desenho esquemático para a gente conseguir observar as principais células que constituem cada uma dessas partes. Então, todo o timo e todas esses lóbulos, eles são constituídos, né, eles são envoltos por uma cápsula de tecido conjuntivo, que serve para manter a integridade do tecido. Sem essa cápsula, o tecido ia ser muito mole, ia ser muito maleável. É como se fosse, gente, pensa numa linguiça, tá? Não tem aquela película que fica em volta da linguiça, que geralmente você pode abrir e tirar toda a linguiça? É como se fosse isso. Para manter o formatinho da linguiça, tem essa película. É a mesma coisa. O tecido conjuntivo que fica em volta é que mantém a estrutura dos lóbulos e do timo como um todo. Ele é formado por tecido conjuntivo, tá? Abaixo, então, desse tecido conjuntivo, a gente consegue ver a região cortical, com todas as células que eu falei. Cada uma desses círculozinhos em roxinho se refere aos timócitos. Aqui a gente consegue ver também células reticulares epiteliais e alguns macrófagos. Já nessa área daqui, a gente consegue ver um tipo celular que é até mais frequente do que quando visto na região cortical, que são as células dendríticas. Depois a gente vai ver o porquê que tem mais célula dendrítica aqui, a gente vai entender o porquê. Lembrando que a célula dendrítica faz o quê? Apresentação antigênica. Então a gente vai ver o porquê que nessa região, na região medular, tem maior quantidade de célula dendrítica. Mas outra coisa que a gente consegue visualizar, vocês conseguem ver que essa região é mais escura, né? Aqui também nesse desenho esquemático é possível visualizar esse tipo de coloração mais escura, mais densa. O que significa? Que essa região tem maior quantidade de célula, que a gente vai chamar aqui dos timócitos. Olha o tanto de timócito. Tá vendo que nessa região já reduziu a quantidade de timócito? A gente vai ver também o porquê que essa região tem mais timócito do que essa. Tudo é uma historinha que a gente vai contar nos nossos próximos 2 slides, quando a gente estiver falando de maturação de linfócito T, tá? Mas, professora, eu tenho que saber certinho quais as células que constituem cada um? Não, vocês vão sempre pensar. Aqui tem que ter timócito, tem que ter macrófago e células reticulares epiteliais. A gente vai ver para que servem essas células reticulares epiteliais. Mas o timócito é óbvio que tem que ter, porque é o precursor do linfócito T, aquele linfócito T que saiu da medula óssea e tem desenvolvimento. Então tem que ter, já que no timo é onde ocorre a maturação dessa célula. E aqui a gente vai entender por que nesse lado aqui que tem menos timócito tem também células dendríticas, tá? Então vamos para o próximo. Bom, e essas células reticulares epiteliais? Aqui a gente consegue ver essas células em formato como se fosse de estrelas, tá? Essas células, elas juntam uma na outra, como se fosse dando uma mão uma na outra. Essa união por desmossomos, que a gente já viu se for na morfologia, formam a estrutura do timo. O timo é um órgão muito maleável, então tem a cápsula de tecido conjuntivo e nos lóbulos e também em todo o órgão, como também a união dessas células maiorzinhas faz com que, pensa, gente, aqui tem uma fileira de células reticulares epiteliais unidas por desmossomos. Aqui embaixo tem outra, e tem outra, e tem... Então, gente, essa união dá o quê? Sustentação do órgão. Então, as células reticulares epiteliais, na zona cortical, elas servem, e na medular também, tá? Elas servem para sustentação. Mas, gente, essas células são muito especiais. Elas têm um quê a mais quando elas estão presentes na região medular. O que acontece? Enquanto na região cortical e na medular, elas se dão, elas formam essas linhas, né? Essas modificações estruturais para manter a sustentação através da união por desmossomos. Na região medular, a gente também ocorre esse tipo de interação, porém, na região medular,
ela, do que ficar muito desse jeito, nessa conformação de linha reta, ela faz tipo uma ciranda uma com a outra. Uma aqui, outra aqui, outra aqui, formando tipo um caracolzinho. Uma dessas células com a outra. Aqui a gente consegue ver isso. É uma célula aqui, dando uma mãozinha para outra aqui, formando esse caracolzinho de célula. É como se fosse na festa junina, quando você pega uma mão na outra e vai saindo, formando aquele caracolzinho. É a mesma coisa. E essa estrutura recebe um nome de corpúsculo de Hassall. Esse corpúsculo de Hassall, ele está presente apenas na região medular, tanto que em cortes histológicos a gente consegue visualizar quando a gente arrasta o tecido para a região medular. Se eu ficar procurando na região cortical, eu não vou encontrar o corpúsculo de Hassall. Professora, para que serve esse corpúsculo? Gente, esse corpúsculo, ele é crucial, tá? Para o desenvolvimento e diferenciação de timócitos em linfócitos T. Esse corpúsculo de Hassall, ele começa a produzir, a sintetizar fatores de crescimento. E, dentre esses fatores de crescimento, a gente vai citar a timosina. Olha, timosina para os timócitos virarem linfócitos T. Então, é como se fosse um fator, que é um mediador, que quando o timócito ele está naquele meio com grande quantidade de timosina, ele começa o seu processo de diferenciação. No próximo slide, a gente vai estudar toda a historinha desse processo de diferenciação, igualzinho que a gente fez com o linfócito B, que era precursor, depois tem o pró-B, o pré-B, ele maduro, os receptores que ele adquire nesse processo. Aqui é a mesma coisa, só que muito mais legal, tá? Então, esse corpúsculo de Hassall, ele está presente na região medular. Ele é formado por células reticulares epiteliais que, em formato de desmossomos unidas uma a outra, formam esse corpúsculo. E esse corpúsculo secreta, então, fatores de crescimento, né, fatores de diferenciação, mas melhor de ter fatores de crescimento, como a timosina, que faz com que os timócitos comecem a se desenvolver para se maturar e se transformar em linfócitos T, os nossos linfócitos T, tá bom? Então agora a gente consegue entender por que esse corpúsculo de Hassall ele é importante. Porque na ausência dele, não tem a produção de timosina. Então ocorre um déficit da maturação dos linfócitos T, tá? Aqui a gente consegue visualizar um corte histológico de um zoom da região medular e o corpúsculo de Hassall. A gente consegue ver aqui uma célula, outra, e vai fechando esse casulinho, né, esse caracol, formando esse corpúsculo. No final dessa aula, eu coloquei algumas imagens de cortes histológicos. Eu acho que tem 2 ou 3 que eu mesma tirei do microscópio para a gente conseguir visualizar isso tudo do macro para o micro, tá bom? Então agora, gente, a parte legal. Como que ocorre a maturação dos linfócitos T? Esse processo chamado de seleção química. Gente, é agora que eu vou precisar de maior atenção de vocês. Só vou ir aí para ver se está tudo gravando certinho. Bom, primeiro a gente já viu que o timo, então, ele está na região do mediastino, ele possui 2 partes, a região medular, a região cortical. Essas regiões possuem os mesmos tipos celulares, mas na região cortical tem muito mais timócito e na região medular tem mais quantidade, a gente encontra maior quantidade de células dendríticas. Além disso, na região medular a gente encontra o corpúsculo de Hassall e na região do córtex a gente vê muito mais célula do que na região medular. E agora a gente vai entender o porquê tudo isso. Por que tem um pouquinho mais de célula aqui, esse aqui tem um pouquinho mais ali? Agora que isso vai fazer sentido para nós, tá? Então, aqui é um esquema de um lóbulo. É como se fosse que foi cortado aqui um lóbulo, aqui estaria outro lóbulo, aqui estaria outro lóbulo, tudo faria um lobo do timo. Outro lobo com outro lobo faria o timo inteiro, tá?
E aqui a gente consegue ver essa delimitação por uma cápsula de tecido conjuntivo. E vamos ver então como que ocorre esse processo de maturação de linfócitos T. Bom, geralmente o processo ocorre da seguinte forma, tá? Células indiferenciadas, vamos lá, bem voltando lá na medula óssea, células indiferenciadas, pluripotentes, que têm a capacidade de se dividir e se transformar em todas as células sanguíneas, elas começam a se diferenciar para o braço daquelas células de origem linfóide, não é de origem mieloide. Então, começa a se diferenciar de origem linfóide e saem então da medula óssea essas células indiferenciadas com esse padrão de origem linfóide que irão ser os precursores dos linfócitos T. Aqui vamos esquecer os linfócitos B. Os linfócitos B a gente já sabe que toda maturação vai acontecer na medula óssea. As células indiferenciadas vão se diferenciar em precursores linfóides, aí depois através de IL-7 vai ser pró-B, pré-B e tudo aquele processo que a gente já viu na semana passada, até ocorrer a formação de um linfócito B maduro com a expressão de IgM, IgD, tá bom? Isso a gente já viu tudo certinho, agora vamos pensar só no linfócito T. Então essa célula também de origem linfóide, que é tanto o linfócito T quanto o linfócito B, as células precursoras são de origem linfóide, começa então a ocorrer essa diferenciação em precursores de células T. Esses precursores de células T, o amadurecimento não ocorre na medula óssea, em sim no timo. Então, ele cai na corrente sanguínea e vai em direção ao timo. Quando ele vai entrar no timo, aqui a gente consegue ver toda essa parte daqui, tá? É o córtex, ou seja, a região escura, aquela roxa, e aqui é aquela região mais clara, rosa, a região medular. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue visualizar esse vaso sanguíneo. Então, essa célula, esse precursor de linfócito T, saiu da medula óssea e foi em direção ao timo. Ele entra, então, pela região medular através de um vaso sanguíneo e vai em direção à região do córtex. Geralmente ele faz esse tipo de movimento assim. Ele vai e volta, tá bom? Para sair depois já um linfócito T maduro. Mas aí como que acontece? Esse precursor, então, ele sai da medula óssea, o que a gente vai chamar agora de duplo positivo. Quando ele sai da medula, vocês lembram de alguns receptores muito importantes quando a gente viu interação de linfócitos T, né, com células dendríticas? O TCR, que é aquele que vai se unir ao MHC, né, e o CD4 e o CD8, que o CD4 vão estabilizar essa ligação do MHC, antígeno e TCR, e também vai diferenciar se o linfócito é linfócito auxiliar, linfócito TCD4, ou linfócito citotóxico, né, o linfócito TCD8, tá bom? Então, ele entra na medula óssea, essa célula precursora de linfócito T, tudo negativo. Ele nem sabe o que ele está fazendo ali direito. Ele entra TCR negativo. Quando tiver esse sinalzinho aqui, quer dizer que ele não expressa esse receptor. E além disso, CD4 CD8 negativo. Quando está tudo negativo, a gente chama de duplo negativo. Tá bom? Duplo negativo. Então ele entra, gente, sem saber de nada, onde é que eu tô, onde é que eu vou, o que está acontecendo. Ele só sabe que ele é um precursor de linfócito T. Só que enquanto ele está passando, aqui ó, duplo negativo, vamos supor que essa célula acabou de entrar, né? E a gente vai tentar seguir ela, tá bom? Essa amarelinha. Ele é duplo negativo, continua sendo duplo negativo, só que o que acontece? Ele começa a interagir com um fator de crescimento que a gente acabou de ver, a timosina. Então, o corpúsculo de Hassall da região medular começa a secretar timosina, fazendo com que essa célula, que não é nada, né? É tudo negativo, ela se torna tudo positivo. Aqui, ela vai saindo do duplo negativo para ficar, então, duplo positivo. Quando ela é duplo positivo, ela fica tudo positivo.
TCR positivo, CD4 e CD8 positivo. Então ela saiu, ela entrou sem ter nada e nessa parte aqui do córtex ela tem tudo, né? Ela tem TCR, que tem que ter, né? CD4 e CD8. Só que, gente, quando a gente estava estudando lá nas aulas anteriores, a gente sabe que um linfócito ou ele é CD4 ou ele é CD8. Isso na imunologia nossa que a gente conhece, tá? Porque estudos até no meu próprio laboratório, alguns pesquisadores avaliam linfócitos que são um pouco diferenciados. São linfócitos que não possuem CD4 e CD8, mas são considerados linfócitos. Então é algo à parte, é um estudo de uma população celular muito pequena, algo bem difícil de ser realizado, difícil de ser observado, e não vai entrar aqui nesse consenso nosso. A gente vai só ver que um linfócito ou tem que ter o CD4 ou tem que ter o CD8. Mas eu só queria aqui deixar na cabeça de vocês que se algum pesquisador, algum professor de imunologia questionar isso, vocês também terem ciência que tem linfócitos que possuem os dois receptores, que são duplo positivo, e tem linfócitos que também não possuem esses dois receptores. Então, mas vamos deixar esses tipos de linfócito um pouquinho de lado, tá? Tanto que os linfócitos duplo negativo, né, que é estudado atualmente no nosso laboratório, ou também os duplo positivos, eles são estudos específicos com determinada doença, algo ainda em crescimento, um estudo ainda que está sendo avaliado. Aqui, nossa aula aqui, a gente vai ver que um linfócito ou pode ser CD4 ou pode ser CD8. Se ele ser os dois, ele ainda não está maduro para sair do timo, tá bom? Então vamos lá recapitular. Ele entra todo negativo, começa a receber os fatores de crescimento, interage também com algumas células presentes na região do córtex e se torna duplo positivo. É tudo. Só que então, a gente sabe que um linfócito tem que ser CD4 ou um linfócito CD8. E é agora que ele vai decidir o que ele vai ser da vida. Se ele vai ser um auxiliar ou se ele vai ser um CD8 e para se transformar posteriormente num citotóxico. Professora, mas como que isso acontece? Ele que decide assim, vou virar CD4, vou virar CD8. Não, o processo é bem mais complexo. Mas aqui, como que vai acontecer esse tipo de interação? Ele está quase saindo, do positivo, do positivo, do positivo. Ele está quase saindo do positivo. Só que quando ele passa na região medular, aqui ó, bem na região medular, tá vendo esse SP? Ele se torna single positive, que é o quê? Ele se torna ou um ou outro, é single, solteiro, né? Como se fosse isso, não é duplo positivo. Ele é single, um único. Ele tem uma única expressão de CD4 ou CD8. Então acontece alguma coisa na região medular que faz com que ele se transforme em um ou outro. E a gente vai ver o que acontece. E agora que a gente vai colocar aqui as nossas queridas células dendríticas. Por quê, gente? Quando ele agora está nessa fase de duplo positivo, quase saindo da região de córtex e indo para a região medular, uma célula dendrítica para ele e faz uma apresentação antigênica. Faz a apresentação de antígenos próprios. Professor, aqui não pode apresentar antígeno de bactéria, não? Não, gente. O timo é um órgão sagrado. Aqui ele não pode ter bactéria, vírus. Porque, gente, se aqui tiver bactéria ou vírus, não vai acontecer de forma alguma a maturação do linfócito T. Ou vai ocorrer um prejuízo nesse tipo de maturação. E o indivíduo, sem maturação de linfócito T, CD4 ou CD8, leva ao óbito. Então, na região de timo, o timo é um órgão onde está acontecendo maturação de linfócito. Então, é um órgão assim, precioso. Pode ter bactéria ali. Tanto que no timo tem uma barreira. Você lembra uma barreira hematocefálica que todo mundo já ouviu falar? Aqui tem uma barreira hematotínica, que serve para impedir a entrada de micro-organismo. É como se fosse assim, micro-organismo, vocês não entram aqui não. Aqui está acontecendo a fábrica dos nossos generais, ninguém pode entrar aqui não.
Então os micro-organismos não entram, entendeu? Então aqui a célula dendrítica, ela vai fazer a apresentação antigênica de antígenos próprios. É tipo mostrar o que é nosso. Vou te mostrar o que é nosso para ver se você está apto ou não a sair. É a mesma coisa que acontece com os linfócitos B. Você lembra que lá no final, antes o linfócito B sair, se ele reconhecer um antígeno de forma muito grave, de forma muito precisa, ele sofre apoptose. Agora, se ele reconhecer de forma muito precisa e mudar a sua conformação, ele pode sair, ou se ele reconhecer de baixa afinidade, também pode sair. Vocês lembram isso lá do linfócito B? Mas aqui é um pouquinho diferente isso. Então, o que acontece? Nesse processo de passagem dessa célula duplo positiva para a região medular, se uma célula dendrítica apresentar para essa célula, para esse timócito em desenvolvimento, né, um antígeno próprio no MHC de classe 1, esse linfócito aqui, ele vai virar um linfócito o quê? MHC de classe 1, linfócito TCD8. Se apresentar pelo MHC de classe 2, linfócito TCD4. Gente, isso é muito simples. Por enquanto é desse jeito, esse tipo de entendimento, mas ainda estudos tentam avaliar se é isso mesmo que acontece, porque o que ocorre nesse órgão, esse órgão por ser muito precioso, ainda não é tão bem esclarecido, conhecido todas essas etapas. Então, o que é mais novo que eu estou trazendo para vocês é esse tipo de associação. Essa célula, então, ela vai ser esse linfócito, esse timócito em desenvolvimento duplo positivo. Se ele reconhecer através a célula dendrítica apresentando pelo MHC de classe 1, ele vira CD8. Se for MHC de classe 2, CD4. Dessa forma, ele vira single positive, ou seja, só tem um receptor de CD4 ou CD8, se tornando ou um linfócito auxiliar ou um linfócito TCD8 positivo, e dessa forma podendo sair da região medular para os órgãos secundários, tá bom? É esse o processo que é crucial para o nosso entendimento, que vai cair na nossa prova e que a gente precisa entender o passo a passo. Isso é crucial entender, tá bom? Chega então, esse linfócito, ele vai chegar todo duplo negativo, TCR negativo, CD4 negativo, CD8 negativo. Aí, ele vai sair da região medular, passar para a região do córtex, vai interagir com algumas células dendríticas epiteliais que estão ali presentes, mas com o contato, né, com a timosina que está presente, que foi produzida no corpúsculo de Rassal na região medular, e que foi secretada, né, a timosina, e acabou sendo alcançou então esse timócito tendo em contato com a timosina e também com algumas células, tá bom? Da região do córtex, ele vira tudo positivo, TCR positivo, CD4 e CD8 positivo. Então, já o TCR positivo, check, certinho, ele precisa ter TCR positivo para ser um linfócito T. Mas CD4 e CD8 junto não dá. Ou você decide, meu filho, ou você é um ou você é outro, tá? Não vai sair daqui do timo sendo os dois, não, porque ele não vai saber nem o que fazer. Eu mato, eu mando, o que eu faço? Não. Então, essa célula agora, esse timócito em desenvolvimento do positivo, ele vai para a região medular, onde a gente viu nas slides passados que tem grande concentração de célula dendrítica, e nessa região medular ele vai fazer interação com essas células dendríticas. Se essa interação for através do MHC de classe 1, ele vai virar um linfócito CD8. Se for MHC de classe 2, linfócito CD4, tá bom? Bom, gente, então a gente já entendeu essa historinha principal. E agora, no próximo slide, eu só vou acrescentar alguns tópicos para a gente também saber o direcionamento dessa maturação dos linfócitos T, tá? Então, aqui a gente já sabe, sai da medula óssea o precursor dos linfócitos T
sendo duplo negativo, não expressando nenhum desses receptores. Ou seja, TCR negativo, CD4 negativo, CD8 negativo, ele é todo negativo e dessa forma ele não pode ficar, ele é um precursor. Quando ele entra então no timo, né, que a gente viu que ele entra no timo, ele vai acontecer algumas modificações com essa célula, tanto porque esse timócito entrou em contato com outras células da região do córtex, como também da timosina, que foi produzida pelo corpúsculo de Russell na região medular, e que vai fazer o desenvolvimento e fazer com que inicie o processo de maturação desses linfócitos T. Então, após essa interação com outras células e também pela ação da timosina, esse linfócito, que é duplo negativo, ele se torna duplo positivo. TCR positivo, CD4 positivo, CD8 positivo. Gente, esse DN, esse DP, a gente tem que ficar um pouquinho com ele na cabeça. Então, tudo primeiro é DN, depois tudo DP, até ficar tudo single, né? Aí, ele então, agora a gente vai acrescentar alguns tópicos. Então, até aqui a gente já sabia da nossa historinha. Então, ele virou, então, tudo positivo. Só que ele não pode sair para os órgãos secundários tudo positivo, sendo CD4 e CD8 junto. Não. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Não tem como ser os dois aqui nessa nossa história. Então, ele vai interagir com células dendríticas que estão nessa região medular. Mas o que acontece, gente? Quando ele é duplo positivo, ele pode não reconhecer o MHC da célula dendrítica, tá? Quando a gente estava vendo lá no outro slide, primeiro ele é duplo negativo, depois se torna duplo positivo, vai sair para a região medular, aparece a célula dendrítica. Ele pode agora acontecer alguns cenários que a gente vai conseguir observar, tá? Esse timócito duplo positivo, que agora ele é CD4, ele é CD8 e ele é TCR, ele não pode sair assim, então ele vai entrar em contato com a célula dendrítica. Mas o que pode acontecer? Ele pode não reconhecer o MHC da célula dendrítica, não reconhecer nada da célula dendrítica. Ficar assim, ó, nem sei o que é você aí, célula dendrítica. Aí sim que ele não pode sair do timo sem nem reconhecer uma célula dendrítica. A gente sabe que durante a atuação de fase efetora dos linfócitos TCD4, eles precisam reconhecer a célula dendrítica para ser ativados naquele primeiro e segundo processo de ativação. Assim como o linfócito TCD8 é necessariamente iniciado através de uma apresentação de antígeno, né? Vocês lembram da apresentação cruzada, para também ser ativado. Então, os linfócitos em si, eles têm que sair do timo reconhecendo células dendríticas no corpo. Então, se ele nem reconhece, já vai morrer. Sinto muito, célula. Ô timócito, a gente sabe que você é do positivo, você está quase indo para a região medular para se transformar em CD4 ou CD8. Só que, minha filha, você não está reconhecendo nada da célula dendrítica. Então, sinto muito, você não está reconhecendo MHC. Então, você precisa ser destruído. Apoptose. Morreu. Mas vamos supor que ele reconheceu o MHC. Então, agora vamos para o segundo passo. Esse MHC é o quê? Classe 1? A célula dendrítica está expressando MHC de classe 1? Bom, então ele vai virar um linfócito CD8. Agora, se ela tiver um MHC de classe 2, vai virar o quê? Um linfócito CD4. Tá bom? Mas agora tem um outro porém. Então, a gente viu que se ele não reconhecer nada, ele morre. Mas vamos supor que agora reconheceu, passou dessa fase. Puf, pra cá. Ele reconheceu, se for MHC de classe 1, ele vai virar um CD8. E se for MHC de classe 2, um CD4. Mas se ele reconhecer isso muito firme, o MHC, por exemplo, de classe 1 ou de classe 2 vai se transformar ou em linfócito CD4 ou em linfócito CD8 de forma com alta afinidade, com alta afinidade, ele não pode sair desse jeito. Porque se essa célula ela sai do timo reconhecendo antígenos próprios com alta afinidade, o que vai dar? Doença autoimune. Corpo quer doença autoimune? Não.
Então, sinto muito. Você reconheceu o MHC, passou por aqui, beleza? Nesse caso aqui ou nesse, né? Aqui, ó, esses dois morrem. Se reconhecer o MHC de classe 1 ou o MHC de classe 2 de forma muito com alta afinidade, ocorre o quê? Apoptose. Essa imagenzinha aqui, essa célulazinha aqui, são células que estão morrendo, tá? Células em processo de apoptose. Aqui, essas bolinhas em volta são os corpúsculos apoptóticos. Quando a gente vê isso, quer dizer que é a célula que está morrendo, tá bom? Em processo de apoptose. Então, aqui também é um segundo check-up que o timo faz. O primeiro é, reconheceu o MHC? Beleza. Reconheceu o MHC com alta afinidade? Morreu. Tem que ser uma afinidade baixa. Porque se ele reconhece o MHC, ou se for proveniente esse MHC de uma APC de MHC de classe 1 para virar um linfócito TCD, 8. Ou MHC de classe 2 para virar um linfócito TCD4, a célula não pode ter esse reconhecimento de alta afinidade, e sim tem que ser algo mais baixo, uma afinidade normal, baixa. Porque assim se ele sair do timo, né, e for para a corrente sanguínea, se ele reconhecer lá no nosso corpo, enquanto ele estiver nos vasos sanguíneos, ele reconhecer um antígeno próprio, ele vai saber, esse antígeno é próprio, já vi ele lá no timo, não vou te destruir não, ô célula, tá tudo bem com você. Agora, se ele sair, reconhecer esse antígeno próprio, aí lá, quando ele estiver passando lá dentro do pé, ele reconhece o antígeno próprio com alta força, ele pode ser ativado. E ao ser ativado, doença autoimune que vai destruir as próprias proteínas do organismo, tá bom? E só a última coisa dessa parte que eu acho muito interessante. Aqui, então, deu certinho, nesse caso, por exemplo, não reconheceu com alta afinidade, formou um linfócito TCD8 certinho. Aqui também passou pelo esse processo de MHC, né? Ele reconheceu o MHC, beleza, não foi morto. Também não reconheceu com alta afinidade, ou seja, passou, saiu o linfócito TCD4 também certinho. Mas, gente, o linfócito TCD4, alguns estudos novos vêm trazendo esse tipo de abordagem, é que o linfócito TCD4, ele tem um caráter de modificação constante. Ele pode se transformar em uma célula, em subpopulações de linfócitos de acordo com o microambiente, com a necessidade daquele organismo. Por exemplo, vocês lembram quando a gente estava estudando só de linfócito TCD4, a gente viu TH1, TH2, TH17, Treg, esses grupinhos, que são subpopulações de linfócito TCD4? Bom, então, o que acontece? Esse linfócito TCD4 aqui, ele sai, nenhum deles, ele sai linfócito TCD4. Que dependendo, se lá quando ele tiver nos seus órgãos periféricos vier um vírus, uma bactéria, vai ser o quê? Ele vai se transformar em TH1. Se for algo um alérgeno ou um euminto, por exemplo, mas mais resposta alérgica, TH2. Se for doenças autoimunes, TH17. E Treg, que vocês lembram, para regular tudo, se tiver tudo, o corpo entra já em homeostase, o micro-organismo já foi destruído, então tem o Treg também. Então são essas subpopulações de linfócito TCD4. Então elas são formadas desse tipo, nesse contexto que eu falei. Quando tiver um vírus, vai formar o TH1. Se tiver uma resposta alérgena, vai formar o TH2. Só que o que acontece, gente? Estudos vêm demonstrando que, sabe aquele Treg da paz? Que ele só quer que tudo seja regulado? Ele pode ser formado aqui. Isso é muito interessante. Esse linfócito Treg formado é um Treg natural. Gente, isso é algo novo que eu estou trazendo para vocês, tá? Essa imagem eu tirei de uma revista da Nature. Então, é tipo assim, algo muito legal. O que acontece? Todo mundo pensava que o Treg, ele só era formado, ele só aparecia em cena quando a resposta tem que reduzir. Porque o linfócito TCD4 tá querendo destruir tudo, tá tudo limpo de micro-organismo, fez tudo que tinha que fazer, aí chegava o Treg, o linfócito TCD4, TH1, né, que geralmente pode descansar, tá tudo tranquilo, igual que a gente viu nas aulas passadas.
mas viu que aqui também pode formar células Treg. Professora, e como que vai formar essas células Treg se sai CD4? Aí o que acontece, gente? Gente, esses pesquisadores, né, eles estudam cada coisa. Muito interessante. O que eles viram? Agora aqui, vamos esquecer esse lado um pouquinho, indo só mais para esse, tá? Se for então MHC de classe 2, ele vira linfócito o quê? TCD4. E a afinidade tem que ser afinidade baixa, porque a afinidade com esse MHC e esse antígeno próprio, se for alta, pode dar doença autoimune, que não pode acontecer, e a célula pode entrar em apoptose. Então, o que pode acontecer? Esse linfócito, ele está indo se transformar em linfócito TCD4. Vou virar um linfócito TCD4, que eu acabei de reconhecer da célula dendrítica o MHC de classe 2 dela. E não estou reconhecendo com alta afinidade, então tá tudo certo, estou reconhecendo com baixa afinidade. Só que se ele reconhecer e desreconhece, reconhece e retira, de forma intermitente, é igualzinho o sinal, o semáforo, aquele amarelo de madrugada, gente. Já dirigiram de madrugada que o sinal, às vezes, o sinal não funciona em alguns cruzamentos, porque ele só fica amarelo, quer dizer que você pode passar, né? Mas se olhar de um lado para o outro certinho, você pode passar aquele cruzamento que está de madrugada. Então, aquele sinal que fica assim, ó, o amarelo, né, intermitente, a luz intermitente, é a mesma coisa que acontece aqui. Ele reconhece, desreconhece, reconhece, desreconhece, reconhece, desreconhece. Então, esse reconhecimento e desreconhecimento de forma intermitente faz com que eu, além de ser um linfócito TCD4, eu vire um linfócito TCD4 regulador. Isso, gente, é algo muito novo, tá? Eu acho muito interessante, porque todo mundo sabia, não, é só quando ele só é formado quando precisa dele para regular a resposta, porque o micro-organismo já foi banido do organismo. Não, mas viram também que esses linfócitos Treg naturais, eles podem ser formados na região também, durante o desenvolvimento do timo, não só CD4 ou CD8. Pode ser CD4 ou CD8, e CD4 e CD4 reg, tá bom? Então, só recapitulando essa história, né? Gente, essa história eu preciso que vocês saibam dela. De trás pra frente, deitado, correndo, andando de bicicleta. Essa historinha é a principal, tá bom? É o marco assim, histórico da aula de hoje, tá? Então, o que a gente precisa saber? Saiu da medula óssea o precursor linfóide, né? Que está começando a se diferenciar em possíveis linfócitos T. E ele sai, então, duplo negativo. Tudo negativo. Essa célula entra na região do medular, vai para a região do córtex, do timo, e através do contato com a timosina e com células dendríticas epiteliais, ocorre a sua diferenciação e sua transformação em células duplo positivas, que são TCR positivo, CD4 positivo e CD8 positivo. Aqui a célula é tudo, só que ela tem que sair sendo ou um ou o outro. Então, o que acontece? Aqui nesse primeiro marco, ela vai reconhecer, então, células dendríticas. Se ela está de frente a uma célula dendrítica e não reconhece o MHC, o que essa célula acontece? Morre. Porque esse linfócito não pode sair do timo sem reconhecer MHCs. Linfócito não reconhece MHC? Então, ele não reconhece nenhum MHC, então, meu filho, já era para ser. Então, ele nem sai do timo. Aí, só que agora vamos supor que ele reconheceu o MHC e reconheceu MHC de classe 1. Ele vai virar o quê? O linfócito CD8. Se reconhecer MHC de classe 2, linfócito CD4. Além disso, se ele reconhecer esse MHC de classe 1 com forma muito forte, ele sofre apoptose. Ou se ele reconhecer o MHC de classe 2, que ele se transformaria em linfócito CD4 de forma muito forte, ele também sofre apoptose. Agora, se ele reconhecer com baixa afinidade o MHC de classe 1, ele vira o linfócito CD8 apto a sair do timo. Ou, se ele reconhecer com baixa afinidade o MHC de classe 2, ele sai do timo apto a ser o linfócito CD4. Mas agora, só acrescentando o que a gente acabou de falar, né? Se essa interação agora do linfócito TCD4 foi intermitente com o MHC de classe 2, ele pode se transformar em um linfócito regulador, saindo então para os órgãos periféricos o linfócito Treg, tá bom?
Então, aqui a gente consegue ver o resuminho dessas possíveis apoptoses que o linfócito T pode sofrer nesse processo de maturação, tá? Aqui, se ele não reconhecer o linfócito T, né? Aqui, ó, ele é CD4 positivo, ele é CD8 positivo, ele é tudo, né? Se ele não reconhecer o MHC com o antígeno próprio apresentado por uma célula dendrítica, essa célula sofre apoptose. Se ele reconhecer um ou outro, ele pode se transformar aqui no linfócito. Aqui ele reconheceu o CD4, o MHC de classe 2, e ele se tornou o quê? Um linfócito TCD4 maduro. Então ele foi salvo da morte celular programada e pode sair do timo, então, como linfócito TCD4. E aqui ele pode reconhecer com muita avidez, ou seja, com alta afinidade. Se reconhecer com alta afinidade, morte celular. Então, ele pode morrer se não reconhecer e se reconhecer com alta afinidade. Se reconhecer com baixa afinidade, ele vai se transformar ou em CD4 ou em CD8, de acordo com a expressão dos tipos de MHC pelas células dendríticas, tá bom? Só recapitulando uma coisa, então a gente consegue ver aqui, ó, quando eu falei com vocês, aqui, por que aqui tem muita célula e aqui tem pouca? Aqui tem muito timócito e aqui tem pouco. Porque ele entra aqui, é do positivo, mas para passar para cá, quando ele está indo aqui, para voltar depois, né, para ir para os órgãos secundários, os periféricos, se ele reconhecer com muita avidez, morre. Se não reconhecer, também morre. Então, dessa população inteira que celular que entra, muitos morrem, muitos timócitos morrem. Então, por isso que aqui tem mais célula do que aqui. Porque quando ele vai para a zona medular, que ele vai reconhecer a célula dendrítica que está nessa zona medular, se ele reconhecer muito forte, morre. Se não reconhecer, o MHC também morre. Então, por isso que aqui tem muito mais célula, muito mais timócito que a região medular, tá bom? Agora aqui, a gente consegue ver um resuminho dos processos de maturação, de forma bem simples. As duas células, os precursores de linfócitos T e B, são produzidos onde? Medula óssea. É produzido no timo? Não, medula óssea, os dois. Vamos seguir agora o linfócito B. O linfócito B é produzido na medula óssea, é maturado na medula óssea, cai na corrente sanguínea e vai para os órgãos secundários. Nesses órgãos secundários, eles podem ficar circulando para tentar encontrar algum antígeno, tá bom? Isso é normal de linfócitos T fazerem, eles ficam num processo de circulação. Mas quem faz mais isso ainda é o linfócito T. Agora, então aqui, linfócito B, produzido na medula óssea, maturado na medula óssea, cai na corrente sanguínea, vai para os órgãos secundários. Aqui, por exemplo, o linfonodo, tá? Já que linfócito T, produzido na medula óssea, vai na corrente sanguínea para a região do timo, onde esse timócito se transforma em linfócito T. Cai no vaso sanguíneo ou também na linfa, que a gente vai ver, e vai para os órgãos secundários também. Eles ficam nesses órgãos secundários à espera de um antígeno, ou pode ir de um órgão secundário para o outro procurando algum antígeno. Isso é normal dos linfócitos, tá bom? Agora vamos para os órgãos secundários, que é muito mais simples o entendimento deles do que o órgão primário ou gerador, que nele que acontece a síntese e maturação das células T e B, né? E aqui já é onde ocorre o processo de defesa, a ação propriamente dita, tá bom? Então vamos agora para o linfonodo. O linfonodo também é chamado de gânglio linfático. Eles são pequenas regiões, órgãos, né, espalhados por todo o corpo. Aqui a gente consegue ver, todo o corpo possui os linfonodos, que são esses agregados ovoides de tecido linfóide. Como assim, professora, de tecido linfóide? Porque lá dentro vai ter células do sistema imune, tá? Eles são encapsulados por uma cápsula também de tecido conjuntivo e a gente vai ver que eles possuem algumas delimitações. Esses
esses órgãos, eles são espalhados por todo o sistema. E regiões que são as mais comuns, na região de baixo do pescoço, na região axilar, na região da virilha, são onde geralmente os médicos nos apalpam, por exemplo, para ver se está tendo algum problema de saúde, para ver se tem algum tipo de infecção, porque a gente vai ver que esses órgãos, eles aumentam de tamanho num processo infeccioso. Então, por isso que se ele apalpa e vê, gente, aqui está muito grande, eu consigo até sentir o agregado ovoide, o linfonodo, nossa, então você tá com alguma infecção. Aí se apalpa que assim é uma infecção da garganta, se apalpa que pode ser uma inflamação dos gânglios que estão na região mamária, tá bom? E ele é como se fosse esse órgão ovoide aqui, um desenho bem simples e esquemático. Ele possui um vaso linfático aferente, que vai entrar, e eferente, que vai sair algumas células. Aqui pode entrar um micro-organismo? Pode. Aqui pode entrar um linfócito? Pode. E aqui pode sair um linfócito? Pode. Quando eles ficam recirculando, vai para o outro linfonodo, vai para o outro linfonodo. Os linfócitos fazem isso. E entra e sai, entra e sai. Entra sempre pelo aferente, ó, A. No alfabeto, o A vem primeiro, então ele entra pelo A, aferente, e sai pelo eferente, tá mais distante, na ordem no alfabeto, das letras no alfabeto. Então sempre entra pelo A aferente, que é a primeira letra do alfabeto, então fiquem com isso em mente. Ah, tá, a primeira letra do alfabeto é A. Então vão entrar os vasos aferentes e vão sair pelos eferentes. E aqui a gente consegue ver um corte transversal, é como se fosse que eu peguei o linfonodo, rachei ele assim no meio e tô mostrando para vocês o que a gente está vendo. E semelhante ao timo, ele possui também duas regiões de córtex e medular. Vamos lembrar do timo? Córtex, a região mais externa, né, do órgão. E a medular, né, ou a medula, é a parte mais interna, tá bom? E outra coisa interessante é que essa célula, ele é sustentado por células reticulares, que possuem fibras reticulares para manter a sustentação desses órgãos. Gente, esses órgãos, eles são muito maleáveis, igual o timo também. Vocês lembram que as células reticulares epiteliais faziam aquele união por desmossomos e formavam tipo essas linhas, fileiras de célula para manter um arcabouço? Aqui a gente tem células reticulares que também que possuem também grande quantidade de fibras reticulares que dão essa estrutura de sustentação desse órgão, tá? Aqui. Então, gente, como que é essa diferenciação? A gente vai ver no final da aula cortes histológicos, então vai ser mais fácil a gente conseguir visualizar e muito mais interessante. Mas a gente consegue ver então que o linfonodo ele é formado por um órgão linfóide oval. Ele possui essas regiões escuras, né? Que é a região cortical, e a região mais clara, região medular. Vocês conseguem ver uma bolinha aqui, um círculozinho branco? É ali nessa região folicular que vai estar presente os linfócitos B. Sabe os linfócitos B que a gente viu na aula passada, que saiu para os órgãos secundários? Eles vão, e aqui no linfonodo, eles ficam aí dentro, esperando o antígeno chegar. Então eles ficam aqui, tá bom? Dentro dessa região, dessa zona folicular, tá bom? E os linfócitos T ficam na região paracortical, que é um pouquinho abaixo dessa região folicular. Então, aqui ficam os linfócitos B, aqui linfócito T, aqui um pouquinho aqui em volta, tá? Aqui não tá delimitado, aqui ó, linfócito T aqui em volta, e aqui no centro a região medular, tá bom? E para que serve então esse linfonodo? O linfonodo nada que mais é que um filtro da linfa. E a linfa é uma mistura de substâncias que são absorvidas nos epitélios e tecidos, possuindo um fluxo unidirecional. O que é isso? Por exemplo, bati o meu dedão, pum, tá? Aí eu bati, rachou, entrou bactéria, tá?
essa bactéria, ela conseguiu passar, vão lembrando lá da nossa historinha lá no começo do semestre, a barreira epitelial e caiu no nosso tecido. Quando ela caiu no nosso tecido, essa bactéria caiu no nosso tecido, vão vir células dos linfonodos, células do sangue, para tentar destruir e limpar, né, essa região que tem grande quantidade de bactéria, onde está acontecendo um processo infeccioso. Só que o que acontece? Essa bactéria, ela pode cair nos vasos linfáticos. Quando a infecção é no tecido, pode cair no vaso linfático. Aí quando ela cai no vaso linfático, ela que tem um fluxo unidirecional, ela é direcionada para, aqui ó, nosso antígeno, tá? Ela é direcionada para o linfonodo. E o que tem nesse linfonodo? Tem linfócito T, tem linfócito B. Vai ser destruída essa bactéria? Sim, claro, com certeza, morreu. Aí ela vai entrar aqui, ser destruída e feliz da vida, tudo certo. Porque qual que é o problema? O que o organismo não quer? O organismo não quer que essa bactéria caia no vaso sanguíneo. Porque se ela cair no vaso sanguíneo, a disseminação para o corpo, pode acontecer uma sepse, ter uma sepsemia. Então, isso o organismo não quer. Então, quando essa bactéria que passou a barreira nossa epitelial, caiu no nosso tecido, né? E entrou dentro do nosso vaso linfático, ela vai em direção ao nosso linfonodo, entra pelo vaso aferente, e aqui dentro vai ter linfócito T, linfócito B, vai ter algumas células dendríticas, alguns macrófagos, e fazer a destruição de piscar de olhos dessa bactéria. O que a gente vai ver é que às vezes esses micro-organismos também podem cair no vaso sanguíneo, mas é uma outra história que a gente vai ver daqui a pouco. Então, qual que é a principal função desse órgão? Remover partículas estranhas da linfa antes que essa retorne ao sistema circulatório. Porque, gente, o que acontece? O sistema circulatório, a linfa, ela é unidirecional e geralmente ela passa junto de um vaso sanguíneo. Eu acho que nas aulas de anatomia vocês devem ter visto, às vezes a gente consegue ver, ou também nas de morfologia, o vaso sanguíneo, e também do lado do vaso sanguíneo tem outro vaso, que é o vaso linfático. Só que eles se mantêm juntos no organismo, tá? O sanguíneo fazendo todas as funções de oxigenação do sistema, de todo o organismo, e o vaso linfático tentando levar toda essa sujeira, esses resíduos, essas misturas de substâncias para o linfonodo mais próximo para ser destruído e não ficar no organismo. Só que numa região aqui perto da veia cava ocorre a união do vaso do nosso vaso linfático com o nosso vaso sanguíneo. E tudo vira um só. Essa união é a única parte que se une. Então, tem vários linfonodos para tentar pegar esse micro-organismo antes que ele caia no vaso sanguíneo. Porque se cair no vaso sanguíneo, a disseminação é muito mais rápida, podendo dar vários e sérios problemas para o organismo. Tá bom? Então, o linfonodo ele é o principal local de respostas imunes a antígenos provenientes do tecido. Se o antígeno passou a nossa barreira, né, a nossa barreira epitelial, caiu aqui, tá no tecido, o micro-organismo tá no tecido. Ele caiu no vaso linfático e é direcionado até o linfonodo. Então, o linfonodo vai destruir micro-organismos provenientes do tecido. Isso tem que ficar extremamente claro. Ai, professora, e do sangue? Não, o linfonodo, a entrada aqui não é sangue que entra. É a linfa contendo todo esse micro-organismo que foi passado. É como se fosse, gente, pensa no seguinte, aqui é o linfonodo, o micro-organismo passou da barreira, caiu e está indo em direção ao linfonodo, tá? Quando ele sai em direção ao linfonodo, só vai ter ele? Não.
Se aqui tiver caído outro micro-organismo, ele também entrou, tá? Aqui mais embaixo caiu outro micro-organismo entrou. Entra todos os micro-organismos no linfonodo mais próximo. Aí ele vai lá, entra aqui e é destruído. Mas vamos supor que ele não conseguiu ser destruído, tá? Aí um foi, o outro não conseguiu ser destruído. Aí ele continua na linfa, sai pelo vaso eferente e vai para outro linfonodo, que vai para outro linfonodo. Então tem várias chances de destruir esse micro-organismo antes dele chegar na veia cava superior e dessa forma se unir com um vaso sanguíneo. Aí sim deu ruim, porque senão vai espalhar esse micro-organismo para o corpo. Então, a função do linfonodo é destruir antígenos provenientes do tecido antes que esse micro-organismo retorne ao sistema circulatório sanguíneo, caia no sistema circulatório sanguíneo, tá bom? Então, nessa parte a gente só tem que saber onde que está o linfócito B, onde que está o linfócito T, na região paracortical. Então, linfócito B na região folicular, linfócito T na região paracortical. Se quiser falar córtex, também não tem problema, mas é a paracortical, porque é um pouquinho abaixo do córtex, tá? E a função, então, desse linfonodo. Nessa linfa tem todas as substâncias que passou no organismo inteiro, recolhendo substâncias tóxicas, micro-organismos e direciona para o linfonodo mais próximo para ser destruído. Se esse linfonodo destruir só uma parte, vai direcionar para o outro mais próximo. Aqui, ó, a gente consegue ver isso aqui. Passa aqui, o linfonodo, aí vai para outro linfonodo, vai para outro linfonodo, até vai para outro linfonodo, tá bom? Até ele ser destruído, uma hora vai ser destruído. Vamos então agora para o baço, né? O baço é um órgão abdominal, ele está extremamente em contato com o sangue. Falam que o baço é um órgão que tem um contato e uma associação muito grande com sangue. E ele pesa geralmente 150 gramas. Aqui a gente consegue ver baço, fígado, né? Ele tem grande quantidade de associação e interação com vasos sanguíneos. E a gente vai ver que neste órgão ele também possui algumas delimitações, onde a gente vai ter diferentes polpas que a gente vai chamar, tá? Mas a função principal deste baço é o quê? Importante órgão de defesa contra micro-organismos que penetram no sangue. Oi, professor, então você está querendo dizer que o linfonodo é micro-organismo que caiu do tecido e o baço é de micro-organismo que caiu no sangue? Sim. Naquela nossa historinha que a gente acabou de contar, desse micro-organismo que caiu no tecido, foi para o linfonodo e ele pode ser destruído no linfonodo, mas vamos colocar um outro cenário. Ele não conseguiu ser destruído no linfonodo, foi andando, caiu na veia cava, ocorreu uma união do sistema linfático com o sistema circulatório, e agora esse micro-organismo nosso está fazendo festa na corrente sanguínea. Quem que vai barrar ele? O baço. Porque o baço ele está extremamente em contato com o sangue. Então, uma hora o micro-organismo vai parar nesse baço. E a gente vai ter células nesse baço específicas para a destruição desse micro-organismo. Então, gente, o que tem que ficar agora na cabeça de vocês, tá? Se esse micro-organismo ele é proveniente de tecido, ele caiu no tecido, quem vai destruir? Linfonodo ou gânglio linfático. Se esse micro-organismo ele caiu no vaso sanguíneo, quem vai destruir? Baço. Mas, professor, então nesse do sangue, sabe que o baço vai destruir? É só se o linfonodo não conseguir destruir esse micro-organismo, aí ele vai cair no vaso sanguíneo e o baço vai tentar destruir? Não só nesse caso. Gente, quantas vezes vocês não cortaram, bateram o pé, bateram a mão, qualquer região, fincaram o dedo, por exemplo, começou a sangrar. Gente, começou a sangrar. Ou seja, esse micro-organismo, que no ar, por exemplo, qualquer micro-organismo, qualquer bactéria, que seja qualquer tipo, ele tem contato direto com o quê? Com um vaso sanguíneo que você acabou de perfurar. Você acabou de abrir um vaso sanguíneo. Então, ele vai cair o quê? Diretamente já o micro-organismo no vaso sanguíneo, e quem vai destruir vai ser o baço.
Entende? Se caiu no vaso sanguíneo é o baço, independente de como ele caiu no vaso sanguíneo. Se foi um linfonodo que não conseguiu destruir e depois ocorreu a união do tecido circulatório e o linfático, ou se de uma vez você cortou aqui tudo, começou a sair sangue e o micro-organismo já entrou direto, rapidinho no vaso sanguíneo. Então, independente de como esse micro-organismo entrou no vaso sanguíneo, se ele caiu no vaso sanguíneo, quem vai destruir é baço, não é mais linfonodo. Se for um micro-organismo tecidual, de origem tecidual, quem vai destruir é o linfonodo, tá? Bom, então agora a gente vai ver algumas partes que constituem esse baço, tá bom? Aqui é um corte transversal do baço, uma cápsula de tecido conjuntivo denso moderado, a gente consegue ver, que delimita então esse órgão, que faz com que ele tenha essa estrutura, tá bom? E nessa imagem a gente consegue ver duas coisas principais. Essas áreas em vermelho, mais escurinha, mais vermelho mais vivo, né, vamos assim dizer, e essas áreas mais arredondadas com uma coloração mais roxeada. Tá? Aqui a gente vai ver que o baço possui duas áreas que delimitam esse tecido, esse órgão. Essa área daqui, que não possui delimitações bem definidas, mas que se encontram em volta dessas regiões definidas, é chamada de polpa vermelha. Já essas regiões que são geralmente círculos, aqui a gente consegue ver um círculo, aqui a gente consegue ver outro, aqui bem delimitado, é a nossa polpa branca. É a polpa branca do baço. Então, o baço é constituído de duas partes, a polpa vermelha e a polpa branca. Essa polpa branca, ela está geralmente delimitada em círculos. Já a polpa vermelha é o espaço entre a polpa branca, tá? Fica mais fácil de visualizar dessa forma. E cada uma dessas polpas possui sua função específica. A polpa vermelha, se eu pegar aquela área toda vermelha, ela tem uma função primordial. Ela é formada, essa polpa, por cordões esplênicos. O que são esses cordões esplênicos? Pensa, gente. Pensa aqui. Ops. Tirando essas regiões, que são a polpa branca, essa polpa vermelha é como se fosse um cordão de pérola. Já teve aqueles colares de pérola, né? Que é semelhante à pérola, é sintética, que formam o quê? Um atrás do outro, uma miçanga, né, atrás da outra. Esses cordões, chamados presentes na polpa vermelha, são cordões de células constituídas de linfócitos, macrófagos e plasmócitos. São células uma do lado da outra, que ficam nesse tipo de conformação, em forma de cordão, seguindo como se fosse esse cordão de pérolas, que geralmente os autores utilizam essa analogia. Aqui a gente consegue ver que aqui, um dando mãozinha à outra, seguindo, ó, vai seguindo esses cordões, mas isso pra mim não é a parte principal. E sim, essa é a parte principal. O que a gente consegue visualizar? Vasos sanguíneos são vasos sinusoides. Esses vasos sinusoides possuem em sua parede células que já são conhecidas por nós, que são os macrófagos. Então, esses macrófagos, eles ficam então na parede dos vasos sanguíneos, esperando a passagem de células velhas, de eritrócitos velhos. Então, o papel então da polpa vermelha é a destruição de hemácias velhas e danificadas. É a hemocaterese, igual que a gente viu lá na medula óssea. Porque a medula óssea faz o papel de hemocaterese na ausência de baço. Igual que eu falei na última aula, em alguns acidentes é necessário, acidente de trânsito, acidente onde tem um contato muito forte de destruição de alguns órgãos, o baço é um órgão que geralmente é retirado se for um acidente muito grave. E, então, quem que vai fazer esse papel de destruir a hemácia velha é a medula óssea. Mas na presença de baço, quem vai fazer o papel primordial é a polpa vermelha do baço. Por quê? Então, aqui a gente consegue ver alguns macrófagos, aqui um macrófago maravilhoso. Ele fica preso na parede do vaso sanguíneo, esperando hemácias velhas passarem para destruir. Então, a função da polpa vermelha é a destruição de hemácias velhas ou danificadas. Agora, vamos para a polpa branca.
Na polpa branca, eu peguei, foi uma foto, não sei se essa foi uma foto que eu tirei, mas eu dei um zoom nessa região. Não lembro se essa foto eu tirei. E tá vendo aqui? Se a gente for seguir aquela delimitação, aqui também é mais escurinho que aqui, ó. Então, aquele círculozinho, né? Aqui, ó. Geralmente, a polpa branca, ela possui uma arteríola e em volta dessa arteríola é possível encontrar linfócitos T, tá? Linfócitos T sempre ficam em volta da arteríola e linfócitos B ficam mais no centro da polpa branca. E qual que é a função dessa polpa branca, já que tem grande quantidade de linfócito T em volta do vaso sanguíneo e linfócito B? Encontra-se também em regiões periféricas macrófagos, tá? Então, já que o micro-organismo não vai entrar por vaso sanguíneo, já que ele caiu no vaso sanguíneo, ele pode entrar por essa arteríola. Quem vai estar ali esperando para destruir? O linfócito T, o linfócito B, o macrófago. Então, a polpa branca é responsável pela defesa do organismo quando há patógenos que caíram na corrente sanguínea. Então, recapitulando essa parte, polpa vermelha vai destruir eritrócitos velhos, danificados. Os macrófagos que estão na parede dos vasos sinusoides vão fazer esse processo de destruição que é chamado de hemocaterese. Já a polpa branca, por que é branca se não é branco o negócio é roxo? Gente, por que branca? Glóbulos brancos, células de defesa. A polpa branca vai ter células de defesa, os glóbulos brancos, como aqui o linfócito T, na região que fica em volta da arteríola, e o linfócito B, na região mais central, para destruir patógenos que entraram na corrente sanguínea, caíram na corrente sanguínea. Então, o baço tem duas funções primordiais: hemocaterese, que é a destruição de eritrócitos velhos ou danificados, e o outro é na defesa contra patógenos que caíram na corrente sanguínea, tá bom? Agora, gente, então aqui é só para resumir essa parte de órgãos secundários, tá? Falta mais um órgão, que é o mais tranquilo, mas só pra gente entender. Lembra que eu falei com vocês que o Abbas, né, o Abu'l-Abas, ele falava assim que o patógeno, ele pode entrar de 3 formas. Aí ele até falou comer, respirar, respirar, tocar. Então são as 3 portas de entrada de micro-organismos. Isso a gente viu na nossa primeira aula. Então, se esse micro-organismo ele entrou e ele caiu no tecido e foi diretamente para o vaso linfático, quem vai destruir? O linfonodo ou o gânglio linfático. Já se ele passou o tecido e o antígeno entrou na corrente sanguínea, quem que vai destruir? O baço. Então, se esse patógeno for de origem tecidual, quem vai destruir é o gânglio linfático ou o linfonodo. Já se esse patógeno for de origem, ele cai na corrente sanguínea, ele vai diretamente para o baço, que o baço tem grande associação, tem grande entrada de vasos sanguíneos, e dessa forma é destruído pelo baço, tá bom? Agora a gente vai para o nosso último órgão, o nosso tecido linfóide associado à mucosa. Então a gente já viu medula óssea, timo, linfonodo ou gânglio linfático, baço e agora o malte, que nada mais é o acúmulo de tecidos linfóides espalhados nas portas de entrada: comer, respirar, tocar. Então, nessas 3 portas de entradas, já tem um gruminho de tecido, gente, linfóide, um pouquinho de linfócito T, linfócito B, macrófago, esperando o patógeno, que se ele entrar, eles tentam resolver. Se não resolver, aí pode cair no linfonodo ou pode ir em direção ao baço e ser destruído no baço. Após isso tudo, pode chamar linfócito T para tentar destruir a apresentação antigênica, tudo que a gente já viu, tá bom? Então, aqui é um gruminho de célula. É como se fosse, gente, na entrada de castelo, né?
fica o general lá dentro. Mas na portaria não fica dois, geralmente, generais. Vamos supor assim, quantos de fadas, por exemplo? Fica dois recrutas, né? Dois soldados. Então, eles já estão ali, que se acontecer qualquer coisa, eles são os primeiros a defender a porta de entrada do castelo, por exemplo. Mas se acontecer a passagem deles, vai ser acionada toda, então, a escolta, então, e tudo. Aqui é a mesma coisa. E em cada um desses tecidos, esse tecido, esse acúmulo de tecido linfóide, possui determinados nomes. Ou placas de Peyer. É o tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal, GALT. O tecido linfóide associado aos brônquios, BALT. Isso é uma célula de Langerhans, que vocês lembram, que são células dendríticas, né? Que estão presentes na pele. Então, ela já fica ali esperando. Caiu o patógeno, ela já pega para levar para o linfonodo e ativar o linfócito T. Ela já pensa isso de forma bem rápida e depois já é recrutado também neutrófilos e monócitos para o local da inflamação, da infecção. Então, gente, olha, tecido linfóide associado às mucosas. Nesses tecidos linfóides associados à mucosa, tem três principais, que é o associado à pele, ao gastrointestinal e ao tecido respiratório. No tecido associado ao trato gastrointestinal, chamado de placas de Peyer, na visualização histológica a gente consegue ver um gruminho de células diferenciadas, com uma conformação que é diferente de todo o tecido gastrointestinal, de todas as células prismáticas, as células caliciformes que constituem esse tecido. A gente consegue ver essa região. Então, essa região é chamada de placas de Peyer. Ou a gente pode chamar de GALT. Olha, tecido linfóide associado ao trato gastrointestinal. Nos brônquios, na região do trato respiratório, a gente também consegue ver tecido linfóide associado aos brônquios. Então, a primeira letra, gente, constitui onde esse tecido linfóide está associado. Seu sistema gastrointestinal, seu brônquio e aqui as células de Langerhans, que constituem o tecido linfóide na região da pele. Se ocorrer uma invasão de um micro-organismo, a célula de Langerhans já está lá embaixo esperando esse micro-organismo para capturar e levar para o linfócito T e dessa forma ter uma resposta muito mais específica contra aquele patógeno, que é muito melhor, né? Então, gente, agora eu só vou colocar para vocês uma prática histológica. Ia ser bem bacana se a gente tivesse feito, vocês conseguissem visualizar pela microscopia, mas aqui então eu trouxe para vocês os cortes histológicos dos tecidos que a gente estudou hoje, tá? Então, aqui o primeiro, o timo, a gente consegue ver um lóbulo, né? Toda a região do córtex mais escuro, a região medular mais claro. Se eu der zoom nessa região, a gente consegue visualizar. Aqui eu dei zoom nessa região central, que eu me lembre é essa mesmo. Eu consigo ver a cápsula que recobre este órgão, que é a cápsula de tecido conjuntivo. Toda a região do córtex com maior quantidade de células, que é a região medular. Essa região do córtex é possível visualizar grande quantidade de timócitos. E como na região medular sofre grande processo de apoptose dessas células, né, desses precursores de linfócitos T, tem uma menor quantidade, por isso que ela é mais clara, né? Porque está mais espaçado uma célula da outra e não é tão denso. E aqui, um zoom nessa região da medular, a gente consegue ver o corpúsculo de Hassall, que são células reticulares epiteliais unidas uma à outra por desmossomos, que é crucial para a síntese de timosina, tá? Agora o nosso linfonodo, a gente consegue ver vários círculozinhos aqui, que são os nossos folículos, toda a região medular, a nossa região de córtex e a região paracortical. Aqui eu fiz assim, que a gente consegue visualizar, eu clareei a parte de trás e em cima a gente consegue visualizar as principais estruturas. Então, a região de córtex, a região do paracortical, onde tem os linfócitos T, e a região medular. E todos esses folículos linfóides, né, esses círculozinhos de região folicular, se encontram os linfócitos B. Se eu der, então, zoom em um desses folículos, né, uma dessas regiões aqui,
a gente consegue ver a região do córtex, a região paracortical, a região medular e esses círculozinhos são a região folicular. Então, os folículos linfóides são os círculozinhos, a região de córtex, paracortical e a medular. Essa região do paracórtex é onde se encontram os linfócitos T e os linfócitos B se encontram na região folicular. Professora, mas por que um se encontra de um lado e outro se encontra do outro? O que faz eles ficarem ali? Gente, são as quimiocinas que são produzidas em cada um desses locais. Quimiocinas produzidas na região folicular fazem com que apenas os linfócitos B se aglomerem nessa região. Já de outros tipos de quimiocinas, que são atrativos, quimiotáticos, né? Algo que atrai células, quimiocinas são citocinas que atraem células, né? Que a gente já viu. As produzidas na região paracórtex fazem com que os linfócitos T permaneçam nessa região, tá? E o último órgão, né, o órgão linfóide secundário, a gente consegue ver o baço com toda a sua polpa branca, que é essas aglomerações, né, roxas de forma oval, né, mais redondinhas, e a polpa vermelha, que é esse espaço entre a polpa branca, mais simples, de forma mais simples para a gente entender. E se eu pegar aqui uma polpa branca, dei zoom, a gente consegue ver uma arteríola. Em volta dessa arteríola a gente consegue encontrar linfócitos T e nessa região mais central, linfócitos B. Em outras regiões a gente consegue também ver alguns macrófagos. Aqui a gente consegue ver então a arteríola, a região essa região onde que tem o linfócito B e geralmente aqui em volta tem o linfócito T, tá? E a última parte, que é agora a polpa branca, a gente consegue ver duas partes. Esses cordões esplênicos, que são também chamados de birro, tá? Mas os cordões, que são aqueles, como se fossem miçangas, um do lado do outro de linfócitos, alguns macrófagos, mas essa não é a parte principal, e sim os seios esplênicos, que são formados, esses seios esplênicos aqui, né? São vasos sanguíneos, é como se fosse que eu peguei um vaso sanguíneo, cortei ele assim, a gente consegue ver bem o canal onde ele estaria passando, tá? E geralmente ele não é sempre certinho, ele possui as suas ramificações de acordo com o que ele se encontra em determinado tecido. Aqui a gente viu um bonitinho, aqui também um redondinho, como se fosse um vaso que tem que prossegue nessa região, desse jeito sim, tá? E dentro desse vaso, na parede desse vaso, a gente vai encontrar macrófagos, que tem a capacidade de destruir hemácias velhas, antigas, danificadas no processo de hemocaterese. Então, o baço, então, possui a polpa branca, que tem a função de defesa a patógenos que entraram, caíram na corrente sanguínea, e a polpa vermelha, que é a função de hemocaterese, tá? Bom, gente, então eu passei todas essas informações para vocês de órgãos linfóides 1 e 2, né? Então, de medula óssea até os tecidos linfóides associados à mucosa. Eu vou passar ainda para vocês o que pode cair na prova, cada uma das delimitações mais certinho, tá? Algumas dicas para direcionar o estudo de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu vou ficar em contato com vocês pelo WhatsApp, e amanhã também eu vou entrar no Meet, aí a gente pode também ter uma conversa se todo mundo tiver dúvida, não tem problema, eu vou entrar em contato com vocês, vou enviar para vocês o link para vocês abrirem e a gente conseguir conversar pelo Meet. Mas se vocês quiserem me mandar também mensagem no WhatsApp, ou por e-mail, por qualquer meio, perguntando algo sobre a prova, alguma dúvida, não esquecendo que a prova vai cair até órgãos linfóides secundários, tá? Não vai cair sistema imune inato, vai cair de processamento antigênico até os órgãos linfóides. Tá bem diversificadas as questões, estude essa parte de maturação das células, que é muito
principal, assim, é muito primordial esse tipo de conhecimento. E qualquer dúvida, entre em contato comigo ou pelo Meet, o sistema, o aplicativo que a gente consegue entrar em contato remoto, em tempo real, ou também pelo WhatsApp quando vocês quiserem, tá bom? Quando vocês quiserem, ainda mais antes da prova. Pode tirar dúvida comigo, professora, não entendi isso, manda um áudio, eu mando no nosso grupo, pode ser uma dúvida em comum, no nosso grupo que a gente tem de imunologia, tá? Estudem, não deixem para estudar em cima da hora, eu sei que está sendo tudo virtual, então vocês podem... vai dar tempo de vocês estudarem, se vocês esquecerem de alguma coisa pequena, vocês podem tentar relembrar e tudo. E não esqueçam, gente, que essa matéria é crucial para o entendimento de vocês, já que vocês são futuros enfermeiros. Então, não deixe passar essa disciplina, não estude de última hora, porque, gente, vocês vão lidar com isso o tempo inteiro. Vocês vão mexer com hemograma o tempo inteiro, parentes vão perguntar coisas para vocês de imunologia o tempo inteiro, vão te mostrar exames e vocês precisam ter esse conhecimento de imunologia para vocês conseguirem abordar esse paciente, até se for um estudo diferente, um estudo de caso muito específico, estudarem sobre aquele caso e ajudarem o paciente, tá bom? Então fiquem com Deus, até a próxima semana, que semana que vem é aula, é prova, e qualquer dúvida, entre em contato comigo durante a semana até o dia da prova, tá bom? Fiquem com Deus, gente!